com crianças separadas direitinho por idade, foi uma invenção pedagógica bem posterior. Sabe uma analogia que eu gosto de usar para explicar isso? A criação da escola moderna funciona basicamente como a invenção da estufa agrícola. Como assim? Pensa bem, no sistema antigo de aprendizagem direta que você mencionou, a semente humana era jogada direto no solo rústico da floresta selvagem, que é o mundo adulto. E ela ficava ali sujeita às tempestades e precisava criar raízes por conta própria, brigando por espaço com as árvores grandes. Perfeito? Aí vem a escola. A escola é a construção da estufa de vidro. É um ambiente totalmente artificial, protegido e higienizado pelos moralistas, projetado justamente para essa plantinha crescer segura até estar forte o suficiente para ser transplantada de volta para a sociedade. A estufa é a quarentena, e essa analogia capta perfeitamente a intenção daqueles educadores. E o efeito colateral gigante de criar essa estufa foi a reestruturação da própria geografia da vida humana. Mudou tudo. Mudou, porque ao retirar as crianças da rua e das casas dos empregadores, e ao trancar todas elas na escola durante o dia, criou-se um vácuo na sociedade. Pela primeira vez na história ocidental, começou a haver uma separação de tempo e de espaço físico entre o lar e o local de trabalho. O que gerou o nosso modo de vida, no fim das contas. Exatamente. Esse isolamento é a raiz do nosso mundo industrial e moderno, onde a família, o estudo e o trabalho não se misturam mais no mesmo lugar, como acontecia livremente lá na oficina do artesão medieval. Mas aí, quando a gente pensa nessa estufa fechada, surge um problema prático enorme. Como é que se mantém a ordem, a disciplina, dentro de um lugar cheio de dezenas ou às vezes centenas de jovens que estavam acostumados com a liberdade total das ruas? Era um desafio gigantesco. Porque na geração anterior, esses mesmos jovens bebiam nas tabernas, andavam armados pela cidade, apostavam dinheiro. Essa era a realidade das universidades e das escolas medievais nas ruas. Os estudantes, antes dos colégios rígidos, formavam as chamadas confrarias barulhentas. Eram basicamente guildas estudantis, funcionavam quase como pequenas milícias urbanas. Que loucura! Eles andavam com espadas, resolviam brigas em duelos de verdade, criavam a maior desordem. A autoridade do professor medieval terminava exatamente no momento em que a aula acabava. Se o estudante fosse para a rua arrumar briga à noite, o professor não tinha nada a ver com a moral dele. Só que o novo colégio, o Colégio da Estufa, precisava quebrar isso, para garantir aquela proteção da pureza da alma. O objetivo mudou. Não era mais apenas ensinar a ler latim. O objetivo agora era domar o comportamento e formar o caráter. Isso levanta uma questão importante, como domar. E lendo as fontes que o Arries traz, a resposta para domar esses jovens foi uma disciplina simplesmente brutal, quase um modelo carcerário. O colégio implementou a vigilância constante, os alunos não podiam ficar sozinhos nunca. Eles chegaram a instituir a delação formal. Incentivavam os alunos a espionarem os outros. Sim, estimulando que um estudante denunciasse o mau comportamento do colega. Mas o que choca de verdade na leitura é o uso sistemático e generalizado dos castigos corporais. O chicote e a palmatória viraram itens onipresentes na sala de aula. E tem uma questão de classe social nisso que é fundamental a gente explicar. Muito importante. Na sociedade da época, do lado de fora dos muros do colégio, o castigo físico, tipo espancamento, era uma punição típica e exclusiva das classes mais baixas, dos plebeus, dos servos. Um nobre apanhando era impensável. Um aristocrata jamais aceitaria ser chicoteado. Isso era considerado uma ofensa irreparável à honra dele. No entanto, dentro dos muros da nova escola, os moralistas e os educadores começaram a aplicar essas punições servis para todos os alunos, de forma totalmente indiscriminada. Não importava quem era o pai do aluno. Exato. Filhos de duques, filhos de príncipes passaram a ser espancados diariamente por um atraso ou por conjugar um verbo em latim errado. Sabe o que isso sugere para mim? Sugere que a invenção da infância não foi nem de longe um mar de rosas.
A princípio, não tinha nada a ver com aquele sentimento romântico que a gente tem hoje, de alegria, de brincadeiras no parque, de liberdade. Pelo contrário. Tá bem longe da nossa visão atual. Pelo que os documentos mostram, ser colocado nessa nova categoria de criança ou de aluno significava, na prática, perder a liberdade que existia na Idade Média e ser metodicamente rebaixado ao nível de um servo sem direito nenhum. É que o rebaixamento era justamente o projeto. Os fundadores desses colégios, na moral religiosa deles, acreditavam que o orgulho humano e a natureza corrompida precisavam ser quebrados desde muito cedo. A humilhação metódica, por meio da dor física, servia exatamente para isso. Para domar a vontade dele. Isso servia para criar uma nova subcategoria social que seria estritamente submissa, que é a figura do aluno. Então, a infância moderna nasceu sob o signo da fraqueza institucional. Seria preciso esperar o final do século XVIII e entrar pelo século XIX para que autores e pedagogos começassem a sentir nojo, uma verdadeira repulsa por esses métodos de chicote, sabe? Foi um longo caminho até pararem de bater nas crianças na escola. Sim, foi só mais tarde que surgiu esse conceito de dignidade do aluno e a tentativa de uma educação sem violência física institucionalizada. Eu acho muito impressionante ver como o desejo profundo de proteger logo se transforma num sistema de controle absoluto, né? E o mais revelador é que essa obsessão toda com pureza, disciplina e separação por idades não ficou restrita só à sala de aula. Esse novo jeito de pensar transbordou os muros de colégio e invadiu as casas das famílias. Reestruturando tudo de dentro para fora. Completamente. As paredes físicas da casa e a própria dinâmica do que a gente entende por família mudaram. E para a gente conseguir visualizar o tamanho da sujeira que esses moralistas queriam limpar de dentro do lar, o Ariès analisa uma fonte primária que honestamente me deixou bastante perturbada. O diário de Jean Erroard. O médico do futuro rei. Isso, o Erroard era o médico particular do futuro rei da França, o Luís XIII, lá no início do século XVII. Ele mantinha um registro clínico obcecado, detalhadíssimo de cada dia da vida do menino no palácio. E o que esse diário revela de forma crua é um conceito que o Ariès chama de despudor da sociedade pré-moderna. E a gente precisa dar um exemplo de como funcionava esse despudor, porque para os nossos padrões de hoje é chocante. É bizarro. O diário conta o seguinte quando o príncipezinho tinha uns 3 anos de idade. Os adultos da corte, e isso inclui nobres respeitáveis, amas de leite, os servos, todos eles tinham o hábito constante de brincar com os órgãos genitais da criança. Como se fosse a coisa mais normal do mundo. Sim, eles faziam piadas super obscenas com conotações sexuais fortíssimas diretamente para um bebê de 3 anos. Davam apelidos chulos para as partes do corpo dele e rolavam de rir no quarto com aquilo tudo. O detalhe é que isso não era feito num porão escondido. Era na frente da rainha, registrado no Diário Oficial da Saúde da Realeza. Por que diabos eles achavam isso normal? A chave para entender isso é que, na mentalidade da época, a criança pequena era considerada uma criatura neutra. Acreditava-se que, como ela não tinha atingido a puberdade, ela estaria física e psicologicamente completamente imune à malícia sexual. A malícia era coisa de adulto. A criança não absorvia, segundo eles. Exato. Os adultos não enxergavam essas brincadeiras como um ataque, como uma violação da inocência infantil. Eles achavam que era uma diversão totalmente inofensiva. Brincavam com o menino sem pudor nenhum, quase da mesma forma que a gente brincaria hoje com, sei lá, um cachorrinho fofo, usando palavras e gestos que seriam completamente inaceitáveis entre 2 adultos sérios. Mas com a ascensão daquelas novas ideias da igreja que a gente comentou, sobre a pureza, a imaculada da alma e essa nova moral que a escola estava empurrando, essa noção de imunidade neutra caiu por terra. Ruiu por completo. A criança deixou de ser esse bichinho de estimação neutro e passou a ser vista como um ser ultra frágil e puro que precisava ser ativamente blindado, protegido contra toda e qualquer obscenidade do mundo dos adultos. E para conseguir blindar a criança de forma eficaz dentro de casa,
A própria arquitetura da casa teve que mudar. E foi uma mudança muito dramática no espaço doméstico. A casa medieval e a casa renascentista eram marcadas pelo que a gente chama de promiscuidade espacial. O que isso significa? Quartos e salas eram, na verdade, corredores de passagem. Não tinha privacidade nenhuma. Nenhuma. As camas eram gigantescas, muitas vezes compartilhadas na mesma noite por membros da família, por algum viajante convidado, por clientes comerciais e até pelos criados. A vida íntima acontecia na frente de todo mundo, no espaço público da casa. Mas essa nova mentalidade da infância pura exigiu o fim desse caos convivencial. A família moderna precisou erguer muros físicos de privacidade. As casas de pessoas mais abastadas passaram a ter corredores específicos que davam acesso a quartos completamente separados, isolando a intimidade da família biológica dos olhares dos empregados e dos visitantes que passavam por ali. O quarto virou um refúgio. E isso altera de vez o núcleo afetivo da família, né? Muda tudo. A gente sai de um modelo medieval focado em preservar o patrimônio e manter a linhagem do nome. Um modelo onde só o filho primogênito realmente recebia os grandes investimentos, porque era ele quem ia herdar as terras e o título. E a gente entra no conceito de família moderna. Onde todos importam. Exato, uma família que foca na igualdade, no amor equitativo. O foco passa a ser a saúde e, principalmente, a educação moral e escolar de todos os filhos, não só do mais velho. E os moralistas bateram muito de frente com esse costume velho de só ligar para o primogênito. Eles começaram a pregar nos púlpitos das igrejas e nos livros que a afeição dos pais tinha que ser distribuída toda a prole. O objetivo central da família deixou de ser aquela busca obsessiva pelo brilho do nome lá no futuro para virar o desenvolvimento presente de cada criança viva. E para fazer isso dar certo, a família teve que se fechar para a rua. Sim, a família se recolheu da praça pública. Aquela sociabilidade antiga de viver na rua murchou. O grande vencedor sociológico desse longo processo histórico não foi o individualismo, como muitos pensam, mas sim a família nuclear, que se isolou e se fechou em torno de si mesma. É fascinante olhar para trás e perceber o quanto do que a gente acha hoje natural, tipo, é biológico, na verdade foi milimetricamente desenhado por arquitetos sociais e moralistas que a gente já até esqueceu. Nossa, com certeza. Para resumir, a gente começou a nossa jornada hoje observando uma taberna esfumaçada, onde as crianças jogavam dados conversenários, usando roupas de adulto. E aí, impulsionados pela angústia teológica lá do batismo para salvar a alma, a gente passou pela invenção brutal e punitiva do colégio moderno, até chegar na reestruturação das paredes da casa, onde nasceu o lar privado focado nos filhos. Construíram a estufa inteira. Exato. A essência de tudo que a gente entende por crescer hoje é, no fim das contas, um roteiro artificial, um manual de regras escrito ao longo dos últimos 4 séculos. Isso nos empurra inevitavelmente para uma reflexão muito provocativa sobre o nosso futuro imediato. A gente viu que a prensa de Gutenberg, o avanço do pensamento religioso e a necessidade de controle nas cidades criaram a escola formal, né? Uhum. E a escola, por sua vez, construiu e isolou essa estufa de vidro que chamamos de infância. Mas o que acontece agora, no século XXI? A revolução digital, os smartphones na mão de crianças pequenas, a inteligência artificial, tudo isso representa um abalo sísmico na base dessa estrutura histórica. A internet, por definição, não tem paredes físicas e não separa o acesso à informação por idade. Nossa, a internet opera exatamente como a praça daquela aldeia medieval. É o mesmo espaço onde as conversas intelectuais, o comércio e a sujeira mais pesada estão todos ali, disponíveis juntos para qualquer idade, a qualquer momento. É um paralelo assustadoramente preciso. E a grande pergunta que fica é: será que os muros de vidro dessa estufa escolar e familiar, muros que foram construídos com tanto conflito moral e chicoteadas ao longo de 400 anos, será que eles já estão desmoronando sob o peso da rede digital? É uma boa pergunta. O acesso irreprimível, sabe, a toda essa informação sem filtro de idade, pode muito bem estar nos devolvendo ao mundo aberto adulto, criando o que a gente poderia chamar de uma nova Idade Média digital. Um cenário caótico,
onde a fronteira protetora da infância simplesmente volta a se dissolver na nossa frente. Uma nova idade média digital, isso é de explodir-lhe a cabeça. Antes da gente conhecer as ideias do Aries, a gente olharia para trás e ficaria assustada com as pessoas dando respawn direto no caos da vida adulta, sem passar por um tutorial, sem a escola protetora. Mas e hoje? Hoje, com uma tela conectada no bolso de cada criança de 7 anos, talvez as portas dessa estufa já estejam escancaradas. A floresta selvagem, com todas as informações obscenas, perigos e complexidades do mundo adulto, já invadiu o ambiente que antes a gente achava que controlava. Como a nossa sociedade vai reescrever o roteiro de proteção e o que vai significar crescer daqui para frente no meio desse novo mundo aberto? Bem, essa é a provocação pesada que a história de hoje deixa para todos nós refletirmos.